Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa videoaula sobre os 5 passos para você aprender a debitar e creditar como um contador profissional. É um prazer e uma grande alegria ter você aqui junto comigo, aonde durante essas 3 aulas gratuitas você vai aprender a debitar e acreditar como um contador profissional. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Resulti, eu já sou contador formado há mais de 3 anos e atualmente eu sou responsável pela parte contábil e pela parte de escrita fiscal de mais de 40 empresas aqui no escritório. A parte contábil é justamente essa parte aqui envolvida nos lançamentos contábeis de débito e de crédito, e para você poder aprender a fazer esses lançamentos na prática, você precisa dominar a teoria da contabilidade. Sem esse conhecimento é praticamente impossível você debitar e creditar. Por isso eu resolvi então gravar essas aulas para ajudar você que está em busca de um emprego na área contábil aqui para o ano de 2020. Quero dizer para você que essa é a melhor época do ano para você poder se preparar. Por quê? Porque se você é um estudante de contabilidade, provavelmente você já terminou suas aulas na faculdade, você já está de férias, acabou aquela pressão das provas, acabou aquela pressão dos trabalhos, então agora você pode focar somente na sua parte profissional. E durante as nossas aulas aqui, não nessa primeira aula, mas na segunda aula, eu quero mostrar para você que o mercado de trabalho na área contábil está contratando bastante. Vou te mostrar formas de você buscar emprego nessa área. Acontece que o mercado quer pessoas qualificadas. E eu não sou um tipo de pessoa que vende ilusões. Como assim? A contabilidade é fácil? Não, não é fácil. Assim como nada na vida é fácil, as pessoas querem as coisas muito fáceis e não querem sentar a bunda na cadeira para poder estudar. Essa é a bela verdade. Eu fiz a minha faculdade, eu entrei na faculdade no caso no ano de 2011 e foi de forma presencial. Para você ter uma ideia, mesmo a faculdade, o curso sendo de forma presencial, 90% dos meus colegas não conseguiam fechar um balanço patrimonial na prática, não fechava. A maioria saía da prova sem o balanço estar fechado. E hoje que a galera estuda de forma EAD, eu vejo que a reclamação é a mesma. Acontece, gente, que tem que ter empenho. Se não se dedicar, você não vai conseguir. O mercado exige pessoas com conhecimento. Eu vou revelar um segredo aqui para você. Um dos motivos que faz os escritórios não contratar pessoas sem experiência é justamente porque eles não querem ensinar ninguém do zero. Imagine comigo, se você passou 4 anos dentro da faculdade, se você não aprender a debitar e creditar, então o que você vai fazer dentro do escritório de contabilidade? Desculpa eu estar falando isso para você, mas é verdade. Como será que o contador, o dono do escritório, vai ter que sentar você do lado dele e ensinar para você ativo, passivo, ensinar para você o que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado, ensinar para você como que você tem que fazer um lançamento contábil? Não, isso aqui é coisa para você aprender aí na faculdade. Se você não está aprendendo, o que você vai fazer então no mercado de trabalho? E aí existem esses dois tipos, né, de indivíduos, aqueles que ficam só reclamando, botando culpa na faculdade, bota a culpa no curso, bota a culpa no professor, bota a culpa no mercado de trabalho, bota a culpa num monte de gente e só fica de mimimi e não corre atrás das coisas. E tem aqueles que arregaçam as mangas e vão atrás. Vou falar para você, é fácil? Não é fácil. Eu terminei a minha faculdade em 2014, entrei em 2011, 2014, e somente em 2017 que eu fui conseguir emprego na área contábil. Durante esses 3 anos que eu saí da faculdade, trabalhei em outros 2 ou 3 lugares e só depois então consegui arrumar emprego na área contábil. Mas durante todo esse tempo eu fiquei estudando. Eu não só estudava parte dos cursos da contabilidade, ou a contabilidade em si lá na faculdade, mas também me empenhava em estar em alerta o que estava acontecendo no mercado contábil. Eu lia matéria sobre a contabilidade, lia legislação que estava sendo aprovada sobre contabilidade. Como que o meu curso ele era presencial, eu sugava o máximo dos meus professores. Eu fui um dos melhores alunos da sala. Eu ficava até mais tarde conversando com meus professores, perguntando exatamente como que era a contabilidade no escritório. Eu ficava ouvindo as experiências deles, as explicações deles, enquanto que a galera toda ia embora para casa, mal batia o sinal, estava lá no pé do professor conversando com ele. E mesmo eu não tendo a experiência prática, eu sabia exatamente o que fazer.
porque eu comia teoria, eu comia os livros, pegava lei, assistia vídeos no YouTube sobre contabilidade. Então assim, na minha mente eu sabia exatamente o que fazer. Eu só não tinha parte prática. E aí quando então eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, eu já tinha um grande caminho. É óbvio que foi fácil? Não, não foi fácil. Para quem está começando a primeira vez, porque a contabilidade exige assim muito conhecimento, muita coisa. Então, para ser contador, você tem que gostar de estudar. Então, se você não gosta de estudar, essa aula não é para você, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar de mimimi, porque vai olhar aqui e vai ver que tem 1h30 de conteúdo e não vai ficar até o final. Somente os fortes vai chegar até o final. Então, se você for um dos fortes, você vai digitar nos comentários aqui: eu sou forte. Aí todo mundo vai entender quem foi que chegou até o final. Então, minha sugestão: pegue papel e caneta, porque é conteúdo puro. Então vamos para cima, aproveita que muita gente vai desistir mesmo, aproveita que muita gente vai preferir ficar dormindo, ficar assistindo vídeo no celular, mexendo no WhatsApp. Então a partir de agora eu peço para você: desliga o seu WhatsApp, desliga o seu Facebook e foque somente aqui na aula, somente aqui no conteúdo, que o que você vai aprender você vai levar para o resto da sua vida, e você vai precisar desse conteúdo lá dentro do escritório de contabilidade. Eu tenho certeza disso, eu sei do que eu estou falando, porque eu trabalho em um escritório e eu preciso desse conteúdo aqui todos os dias. Exatamente isso que eu vou compartilhar com você durante as nossas 3 aulas, ok? Essa primeira aula você está assistindo agora, a segunda e a terceira você vai receber também por e-mail. Fique atento ao seu e-mail, você não vai receber as 3 aulas no mesmo dia, é uma por dia, porque é muito conteúdo e você precisa absorver todo esse conhecimento. Se você não entender, assiste de novo. Sei que é cansativo, assiste de novo. Se tiver dúvida, faça um comentário aí da sua pergunta aí nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo você. Ok? Então, bora pra cima, bora entender então esse negócio de contabilidade aí. Então, quero mostrar para você aqui, por curiosidade, como que a gente faz então um lançamento contábil dentro de um escritório, antes da gente entrar na parte teórica dos 5 passos para você debitar e creditar como um contador profissional. Quero mostrar aqui então para você na prática como que é feito isso. Aí na faculdade, você aprende a fazer os lançamentos usando o Razonete, né? E eu tenho uma notícia para você: praticamente você não vai usar Razonete dentro do escritório de contabilidade. Falo isso de causa própria. Depois que você aprende, depois que você tem assim a noção, sabe, aquela noção mesmo total da teoria da contabilidade, que você sabe todas as coisas, então você, quando pega um documento, você pega uma nota fiscal, você já sabe o que você vai fazer. Então automaticamente ali o seu cérebro já processa esse lançamento, você só vai lá no sistema e lança. Não tem razonetezinha escrita à mão, desenhada à mão. Eu estou falando para você isso aqui porque muita gente acha que vai ficar usando razonete em escritório e não vai. É muito raro. De vez em quando, muito de vez em quando, quando tem algum erro de lançamento, que o débito e o crédito não está batendo lá no balanço patrimonial, aí eu tento achar o erro e não consigo, aí eu vou lá na razonetezinha, pego um papel lá, desenho algumas razonetes e vou tentar encontrar o meu erro ali e depois corrijo no sistema. Mas isso é muito raro fazer. Então a gente faz da seguinte forma, ó. Tá vendo aqui que tem uma conta devedora, que tem uma conta credora? É só você selecionar ela, fazer o histórico, colocar o valor e tá pronto o lançamento contábil. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar então que a gente foi feita uma venda à vista de mercadoria. Preste atenção, venda à vista de mercadoria. Então, o dinheiro dessa venda à vista, ele vai entrar geralmente numa conta do banco da empresa. E aí a gente vai selecionar essa conta aqui dentro do sistema chamado banco. E você pode colocar o nome do banco que a pessoa tem conta. No caso aqui, o nosso exemplo é Banco do Brasil, mas você pode renomear essa conta com o nome do banco que o seu cliente tem conta. Então, o dinheiro vai entrar na conta do Brasil, e a contrapartida que a gente vai utilizar uma conta chamada receita de venda. Esse lançamento a crédito aqui, ele surge para poder informar que aconteceu uma venda, e esse lançamento de cima a débito está informando que está entrando dinheiro no banco da empresa. E aí você faz então o histórico, né, referente a vendas à vista, e você vai colocar o número da nota fiscal. Aí uma dica para você, uma dica para você aí: você só pode fazer lançamento contábil
se tiver um documento para comprovar. Se não tiver, você nunca lance nada na contabilidade. Anote isso daí. Então, nota fiscal é um comprovante, recibo é um comprovante, aqueles cupomzinho fiscal que você pega no mercado é um comprovante. Se uma pessoa chegar a falar assim para você, lance essa despesa aqui na contabilidade para mim, aí você fala assim, mas cadê o comprovante? Não tem, então não pode lançar. Tá? A lei não permite, porque na hora que vir um fiscal, ele vai pegar então o seu livro diário, vai olhar esse livro diário e vai confrontar com os lançamentos contábeis que você fez, com os documentos físicos que você tem para poder comprovar aquele lançamento. Se não tiver, você corre o risco aí da empresa ser multada, ok? Então aqui você vai colocar o número da nota fiscal, você coloca o valor e salva e está pronto o lançamento. Simples. Então, se você entender dos 5 passos que você vai aprender aqui para debitar e creditar como contador profissional, você vai conseguir fazer tranquilamente esse lançamento contábil no escritório, ok? Então, vamos lá para a nossa parte teórica, onde eu vou, nessa primeira aula, falar para você dos 2 primeiros passos para você debitar e creditar como contador profissional, ok? Vamos lá, então? Bora lá então. Então nós vamos começar então a destravar o débito e o crédito. Beleza? Vamos começar aqui por alguns conceitos bem básicos aqui. Olha só, a contabilidade ela estuda o patrimônio de uma empresa. Então a partir de agora mergulhe no mundo das empresas, mergulhe no mundo empresarial. O que a contabilidade estuda? Patrimônio de uma empresa. E o que seria esse patrimônio? Esse patrimônio então é um conjunto de bens, direitos e obrigações, ok? O patrimônio então é dividido em bens, direitos e obrigações. É muito importante que para você poder fixar melhor o seu aprendizado, que você pegue um papel e uma caneta para você poder anotar tudo aquilo que eu vou estar falando para você. Dessa forma você vai assimilar melhor o assunto dessa aula. Então, o patrimônio, que é os bens, direitos e obrigações de uma empresa, eu quero dar os conceitos aqui, ó. Bens são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas. E aí eu vou dar um exemplo para você do que seria bens de uma determinada empresa. Por exemplo, deixa eu trocar a cor aqui que fica mais fácil para a gente fazer aqui. Veículos é um bem de uma empresa. O que mais? O prédio onde fica a empresa sediada é um bem. Os estoques de mercadoria são bens. E mais, terrenos são bens. Móveis e utensílios são bens. O que seria esse móveis e utensílios? Existem muitos equipamentos, muita coisa que é de uso comum dentro da empresa. E para a gente poder não criar um elenco de contas, daqui a pouco eu vou falar para você sobre o que é elenco de contas. Um elenco de contas assim muito genérico, por exemplo, a empresa tem computador, geladeira, fogão, cadeira, mesa e um monte de coisa que tem de uso da empresa, ok? Essas coisas são de uso da empresa e aí você faz uma classificação dentro de móveis e utensílios. E aí você não precisa colocar esses nomes, esse monte de coisa, você lança tudo como móveis e utensílio e na hora que você vai fazer o lançamento contábil, igual eu te mostrei ali, que você faz o histórico, você vai selecionar a conta móveis e utensílios, e aí no histórico você escreve referente à compra de uma cadeira, ou referente à compra de um micro-ondas para uso da empresa e por aí vai. Então a gente utiliza essa conta chamada móveis e utensílios. Então o patrimônio de uma empresa se divide em bens, direitos e obrigações, e bens são, por exemplo, aquelas coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas, como por exemplo veículos, prédios, estoque, terrenos, móveis e utensílios. E os direitos que uma empresa possui são todos os valores que uma empresa tem a receber. Então nesse caso aqui é muito comum as empresas venderem a prazo e aí elas têm duplicatas a receber. Que são o quê? As vendas a prazo. Quando o cliente vai lá, compra a prazo, você vai registrar o valor da compra à vista, ou seja, o valor da entrada, seja no caixa, seja na conta do banco, e o restante dessa conta a prazo você registra então numa conta chamada duplicatas a receber. Isso é um direito.
A empresa também possui como direito, por exemplo, impostos a recuperar. Quando a empresa paga imposto, às vezes existe uma possibilidade dela recuperar de volta uma parte daquilo que ela pagou, e aí você registra na contabilidade o valor desses impostos a recuperar dentro do ativo, dentro da parte dos direitos, dentro da parte aqui do patrimônio, que são os direitos da empresa. É muito comum também as empresas às vezes fazerem adiantamento para os funcionários, que é o famoso vale, né? Adiantamento para os funcionários. O funcionário recebeu, mas por algum motivo está precisando de um pouco mais de dinheiro, a empresa vai lá e adianta uma parte do pagamento já do próximo mês, e para poder registrar esse dinheiro que saiu, você coloca ele na parte de bens como adiantamento para os funcionários. Então isso aqui são os direitos que a empresa tem, e tem muitos outros que a gente vai ver daqui a pouco dentro do elenco de contas. E também nós temos as obrigações, que são as contas a pagar da empresa. Então tudo aquilo que ela tem a pagar é chamado de obrigação. E aí você pode imaginar como, por exemplo, os salários dos funcionários, né? Que são os salários a pagar. Salários a pagar, tem os impostos a pagar. A empresa todo mês tem que recolher imposto. Tem os fornecedores, que são as compras a prazo. São as compras que a empresa faz para poder revender as suas mercadorias. E aí nós temos também a parte trabalhista, como por exemplo o INSS dos funcionários para poder também recolher. Tem o FGTS, deixa eu ver mais, FGTS. Tem o FGTS, tem imposto de renda. Vou colocar aqui, imposto de renda. Empréstimos que a empresa tem, fica tudo registrado aqui como obrigação. Então, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Então, tudo isso que está aqui, ó, são exemplos do que forma o patrimônio de uma empresa. E se você pensar, se você analisar, é da mesma forma, o seu patrimônio da sua vida, da sua casa, é formado dessa forma, né? Se você olhar aí para dentro da sua casa, todos os móveis que tem dentro da sua casa é um bem. O salário que você recebe, o dinheiro que seu pai e sua mãe recebe é um direito. E as contas a pagar que você tem na sua casa são as suas obrigações. Então veja só que os bens, os direitos e as obrigações formam então o seu patrimônio pessoal, o patrimônio da sua família, e da mesma forma acontece com uma determinada empresa. E existe também o patrimônio líquido, que é a parte formada pelo capital próprio da empresa. Quando a pessoa vai abrir uma empresa, ela vai utilizar o dinheiro dela para poder abrir essa empresa. E aí então é registrado na contabilidade como capital social, que é o dinheiro inicial que a pessoa usa para poder abrir uma determinada empresa. Essa empresa, ao longo do tempo, ela vai dar lucro acumulado, ela também pode dar lucro, como também ela pode dar prejuízo. E aqui ela também pode ter as suas reservas de lucros. A empresa vai ter um lucro e ela vai pegar uma parte desse lucro, não vai tirar toda para o dono da empresa, uma parte ele deixa no caixa para poder continuar girando então o seu estoque, fazendo novos investimentos, e essa parte se registra na parte de reserva. E tudo isso aqui é chamado de patrimônio líquido, que é a parte formada pelo capital próprio da empresa. Então note que tudo isso aqui é o patrimônio de uma empresa. Bom, os bens e os direitos são chamados, deixa eu mudar a cor novamente aqui. Os bens e os direitos são chamados de ativo, e as obrigações e o patrimônio líquido é chamado de passivo. Então é isso aqui que a gente chama de ativo e que a gente chama de passivo. Caso você esteja começando agora na contabilidade, você já deve estar estudando isso aqui. Quem já se formou está tendo a oportunidade de relembrar. Então o que a gente chama de ativo, os bens e os direitos, que a gente chama de passivo, as obrigações e o patrimônio líquido de uma determinada empresa. Então é dessa forma que daqui para frente a gente vai tratar o patrimônio de uma empresa, tá? Eu não vou estar falando sobre bens, direitos e obrigações o tempo todo. Sempre eu vou estar me referindo a ativo ou passivo. Então quando eu falar de ativo, eu estou falando de quem? Bens e direitos.
Quando eu falar de passivo, estou falando de obrigações ou do patrimônio líquido da empresa. E aí, gente, esses componentes desse patrimônio líquido, do patrimônio da empresa, desculpe, que é o ativo e o passivo, recebe o nome o quê? De contas. No caso, vamos chamar de contas patrimoniais. Contas patrimoniais, que são a parte que representa então esses patrimônios dessa empresa. E é exatamente esse aqui que é o nosso, vou colocar aqui entre parênteses, é o nosso primeiro, ele é o nosso primeiro degrau aqui, ou no caso, nosso primeiro passo para você poder debitar e creditar. Primeiro passo para você debitar e creditar. Você precisa entender exatamente de contas patrimoniais. Como eu já comentei, quando eu fiz uma pesquisa em um grupo de Facebook, as pessoas falaram que a dificuldade delas era em débito e crédito. Isso correspondeu a 40% das pessoas que responderam a minha enquete, e as outras responderam que a dificuldade era ativo, era passivo, era contas patrimoniais. Só que para você debitar e creditar, possivelmente a sua dúvida está aqui, ó. Você não consegue diferenciar contas patrimoniais do ativo e contas patrimoniais do passivo. Essa é a principal dúvida que as pessoas têm. E essas contas, então, vou colocar aqui, essas contas são as que representam o patrimônio da empresa. Na hora que você vai fazer um lançamento contábil, você vai utilizar um grupo então de contas patrimoniais, e aí surge um elenco de contas, ó, que é um conjunto de contas aonde a gente utiliza na hora de fazer os lançamentos contábeis. Esse aqui é um modelo de elenco de contas que está aqui dentro do nosso sistema contábil aqui, e eu quero mostrar então um pouquinho para vocês. Essa aula está sendo diferente de tudo que você já viu, porque eu quero estar mostrando do jeito mais certo, do jeito correto que a gente se faz dentro do escritório de contabilidade, para você poder ter essa noção. Na hora que você for para o escritório, você já sabe como que funcionam as coisas, ok? Então, olha só, esse aqui é o elenco de contas, ó. Aqui ó, tem já o ativo. É importante também que eu diga para você que esse ativo, olha só, anota aí para você não se perder. Esse ativo ele é dividido em ativo circulante, e esse ativo é dividido em ativo não circulante. E eu vou fazer melhor aqui para a gente poder ficar mais fácil de você entender. Deixa eu colocar ele aqui, que eu estou falando de direitos, tá? Então toda aquela parte ali são o ativo. Vou colocar bem aqui. Ativo circulante. Para daqui para baixo a gente começar a falar então do ativo circulante. Fica mais fácil de você entender. Então, o ativo circulante. Bom, esse ativo circulante aqui são, vou colocar aqui, ó, são os bens e os direitos. São os bens e os direitos que pode ser convertido em dinheiro ou recursos, colocar convertido em recursos no curto prazo. Ok? Bens e direitos que podem ser convertidos em recursos ou dinheiro no curto prazo. Então, quando você vai fazer um lançamento contábil, você tem que imaginar se aquele bem, aquele direito que você vai estar lançando, ele pode ser convertido em dinheiro no curto prazo. Então, no caso aqui, nós temos a conta caixa, por exemplo. Quando você faz uma venda à vista, esse dinheiro fica registrado dentro do ativo, dentro do ativo circulante. Por quê? Porque rapidamente aquele dinheiro está disponível. A pessoa lá, o empresário, pode a todo momento ir lá pegar aquele dinheiro a hora que ele precisar dele, está disponível ali. As contas a pagar que a empresa, as contas a receber, desculpe, que a empresa tem, ela é registrada no curto prazo dentro do ativo circulante. Deixa eu mostrar aqui dentro desse elenco de contas. Aqui, ó, tá vendo aqui, ativo circulante, ó, ativo circulante.
Então você também tem contas aqui de duplicatas a receber, por exemplo, aqui, ó, duplicatas a receber. Por que que ela é um ativo circulante? Se você faz uma venda a prazo para esse cliente, por exemplo, em 10 vezes, 5 vezes, então ele é um ativo circulante, porque o prazo, o curto prazo, é considerado até um ano é curto prazo. Então, se você pegar de janeiro, por exemplo, de 2019 a dezembro de 2019, é considerado curto prazo. Então, se você fizer uma venda, esse cliente fizer uma venda e ele parcelou em 10 vezes, 12 vezes, ele não vai virar o ano de 2019, então é curto prazo, você coloca ali dentro do ativo circulante da empresa. Você também tem outras coisas aqui como ativo circulante, ó. Como você pode ver, a gente também tem os estoques. Deixa eu mostrar aqui a parte dos estoques. A gente tem os estoques, por quê? Porque a mercadoria ela está girando o tempo todo dentro da empresa. Todo tempo a empresa está vendendo e a empresa está comprando. Então os estoques não ficam muito tempo parado. Por isso que ele é considerado um ativo circulante. Não, toda vez que você for registrar uma compra de mercadoria para revenda, então você vai lançar dentro do grupo do ativo, dentro do subgrupo do ativo circulante, ok? Bom, então olha só aqui o ativo circulante, ó. Pega aqui ativo circulante aqui dentro desse elenco de contas. A gente descendo até aqui. Ó, aqui já começa o ativo não circulante. Então você viu que tem várias contas aqui dentro desse ativo circulante. Ó. Eu não vou comentar tudo isso aqui, porque você só tem que entender o conceito de que o ativo circulante são os bens e os direitos que pode ser convertido em recursos ou direito dentro do curto prazo. Então na hora de você fazer um lançamento contábil, você só tem que saber se é ativo circulante ou não. Vamos te dar mais um exemplo aqui. Então quando a empresa comprou, fez uma venda a prazo, e essa venda a prazo, o dinheiro vai entrar no banco, e a empresa fez em 30 dias, 60 dias, então é ativo circulante. Você vai vir aqui e vai selecionar a conta duplicatas a receber e vai fazer esse lançamento contábil nessa conta aqui, informando que a conta é a prazo dentro do ativo circulante. Então se a empresa, vamos dar um exemplo, vamos ver outro aqui, esse imposto a recuperar aqui, se a empresa tem um imposto a recuperar e esse imposto vai poder ser recuperado dentro desse prazo de um ano, então você vem e faz o lançamento dele aqui na parte do ativo circulante, dentro aqui, ó, você só escolhe qual que é o imposto que a empresa tem a compensar. No caso aqui a gente tem ISS, tem contribuição social, tem PIS, tem COFINS. Você só escolhe a conta correta e faz o lançamento contábil do valor, fazendo o seu histórico, ok? Então é isso que você tem que saber, o que é um ativo, o que é ativo circulante, e o restante você consegue fazer. Bom, já o ativo circulante é aonde, né? É onde se registra, é onde a gente se registra o conjunto de bens destinado ao funcionamento da empresa. Funcionamento da empresa. Vou colocar aqui na cor vermelha, que fica mais fácil da gente entender aqui. Vou voltar aqui no nosso elenco de contas mais uma vez para te explicar. Aqui, ativo não circulante. Olha só, toda a parte aqui de investimento que a empresa possui também está dentro do ativo não circulante, e também está dentro do ativo não circulante, ó. Por que tem aqui duplicatas a receber no ativo não circulante? Imagine que a empresa fez uma venda a prazo muito longo. Vamos pegar aí uma empresa que vende financiamento, sei lá, uma empresa vendeu um veículo e ela vende em 60 parcelas. Então quando você tem uma conta a receber um prazo muito longo, então você vai registrar as 12 primeiras parcelas que a empresa vai receber lá no ativo circulante, e as outras 48 parcelas ficam aqui no ativo não circulante, porque é considerado longo prazo. É aquilo que ainda vai demorar para você poder conseguir, vamos dizer assim, em palavras mais simples, receber. Então todo ano você faz o ajuste da conta duplicatas a receber, e aí você pega essas contas, vamos supor, no ano 1 você lança as 12 primeiras,
no ativo circulante e as 48 ficam então no não circulante. Aí depois você vai e faz o ajuste. Você vai pegar 12 parcelas dessas 48 e vai jogar lá para o ativo circulante e vai ficar no ativo não circulante somente as últimas 36 parcelas e assim por diante. E aqui dentro desse grupo aqui também é onde fica os bens que a gente usa na empresa, como por exemplo aqui os imóveis, ó, tem terrenos, tem prédios, tem edificações em construção, tem instalações, máquinas, equipamentos, marcas, patentes, ó, veículos, tudo aquilo que é de uso da empresa está aqui no ativo não circulante, ó, como computadores, periféricos, móveis e utensílios e por aí mais. Então na hora que a empresa faz uma compra, por exemplo, de cadeira, de geladeira, de micro-ondas para uso da empresa, não para revender, mas para uso da empresa, que é um bem que ela tem. Na hora de registrar, você vai selecionar essa conta aqui no ativo não circulante, móveis e utensílios e fazer o lançamento contábil. Então, se a empresa vai comprar um veículo para usar na empresa, você vai selecionar aqui a conta veículo e vai fazer esse lançamento contábil, ok? Então é dessa forma que funciona a divisão do nosso ativo, beleza? E se eu falar para você, não querendo deixar você mais pilhado do que você já tá vendo só como que a sua dificuldade não é débito e não é crédito, a sua dificuldade são os degraus que vêm anterior, ou os passos que vêm anterior ao débito e crédito, no caso aqui, contas patrimoniais. Para você poder conseguir debitar e creditar, você tem que estar com isso tudo aqui ó, na sua cabeça. Se você não entender essas coisas, dificilmente você vai conseguir debitar e creditar. Se eu te dizer que esse ativo circulante aqui sofre divisões e o não circulante também sofre divisões. Mas eu não vou falar isso agora nessa aula aqui para você, porque senão ela vai ficar muito longa, ela já está ficando na verdade gigante. Eu preciso que você me assista até o final, essa é uma aula muito importante. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso online, que é o curso de Analista Contábil 3.0, e lá nesse treinamento eu falo tudo sobre isso aqui que eu estou te ensinando, e aí eu faço as divisões desse ativo circulante e não circulante, lá explicando cada um deles para que você possa fazer o lançamento contábil de forma correta. Nas outras videoaulas eu falo um pouquinho mais desse treinamento, caso você tenha interesse em conhecer o curso completo. Mas tudo isso aqui que eu já estou falando aqui, já tenho certeza que está dando uns insights na sua mente, já é suficiente para você poder conseguir entender um pouco da contabilidade, ok? Bom, então vamos passar aqui agora para a parte do patrimônio, aqui da parte das obrigações e o patrimônio líquido. Bom, se eu falar para você que o passivo também é dividido em circulante e não circulante, a ideia é praticamente a mesma do ativo lá circulante e não circulante. O circulante são as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano. Vou aqui mais uma vez no elenco de contas mostrar para vocês aqui a parte do passivo. Vamos descendo aqui. Esse elenco de contas ele é muito grande, gente. Ele é bem completo. E depois eu vou falar para vocês no final como que vocês podem adquirir esse elenco de contas como modelo gratuito para vocês, tá? Gratuito. Eu vou disponibilizar para vocês esse elenco de contas aqui. Então aqui ó, tem a parte do passivo circulante. Aqui nós temos fornecedores, obrigações sociais, aqui como INSS, FGTS e por aí vai. Então todas as contas que está dentro desse prazo de um ano você vai registrar aqui. Então, por exemplo, a empresa foi lá e fez uma compra a prazo e ela parcelou em 10 vezes. Então, a passivo circulante fica aqui dentro dos fornecedores. Salário dos funcionários, sempre passivo circulante. Todas as obrigações sociais aqui também dentro do passivo circulante. Aqui nós temos as obrigações fiscais, como são os impostos aqui. Ó. Tem bastante impostos. INSS, PIS, CONFINS e por aí vai. Então, geralmente esses impostos tudo é passivo circulante porque eles não passam de um ano para o outro na hora que você vai fazer o registro contábil. Então, por isso que ele fica registrado tudo no passivo circulante. Então, a ideia é a mesma. São as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano. Vou copiar e colar aqui, ó. Porque eu vou fazer só um ajuste. Que o não circulante são as obrigações que normalmente elas são pagas após o exercício de um ano. Vamos dizer assim, colocar numa palavra
bem mais simples para você entender. Então a lógica é a mesma. Vamos dizer que a empresa, vamos ver, pegar aqui o não circulante aqui, só para você entender. Aqui, ó, aqui tem exemplo aqui de empréstimos e financiamentos nesse elenco de contas. A empresa foi lá no banco, pegou um empréstimo lá em 60 meses de 100 mil reais. E aí você então vai registrar as 12 primeiras parcelas dentro do ativo circulante aqui. Ó, você pode ver que o nome das contas são iguais, só muda o lugar onde você vai lançar. Ó. Vindo aqui, a gente também tem a parte de empréstimos aqui, dentro aqui do nosso passivo circulante. E da mesma forma a gente vai ter aqui, ó, financiamento de curto prazo, está aqui embaixo aqui, ó. São os financiamentos de curto prazo e aqui nós temos os financiamentos de longo prazo. Então você coloca o restante das parcelas no passivo não circulante. A ideia é só não misturar as contas. Por quê? O que é o balanço patrimonial? Lembra? O que é o balanço patrimonial mesmo, gente? Conjunto de bens e direitos. Então lá no final do ano a gente vai gerar o balanço patrimonial para essa empresa. E aí você vai mostrar para o seu cliente o total de contas que ela tem a pagar no curto e no longo prazo. Vai mostrar para ela o total de bens e direitos que ela tem no curto e no longo prazo. Então por isso que o balanço tem que ser dividido nessas categorias para você realmente conhecer a real situação financeira de uma determinada empresa. Vou mostrar até agora um modelo de um balanço patrimonial aqui para vocês, ó. É só eu vir aqui dentro do meu sistema, quando todos os lançamentos contábeis já estão prontos, você vem aqui dentro aqui da parte de relatório, você vem aqui nessa parte onde está o balanço patrimonial aqui, aí você vai cair nessa tela, o balanço já tem que estar fechado, e aí você vem visualizar e ele vai então mostrar para nós o balanço patrimonial de uma empresa, que nada mais é o que? O conjunto de bens e direitos que uma empresa possui. Ó. Então é exatamente isso que o analista contábil faz. Você faz os lançamentos contábeis para no final do ano gerar o balanço para o seu cliente, ele olhar nesse balanço e você explicar para ele o total de bens que ele tem. Ó. No caso aqui está mostrando a quantidade de dinheiro que tem no caixa, a quantidade que tem de dinheiro no banco, a quantidade de estoque que a empresa tem em reais. Mostra também o total de dívidas que a empresa tem no curto e no longo prazo, assim como o total aqui dos capitais próprios da empresa, que é o capital social e o lucro que ela oferiu. Então é isso que o balanço patrimonial mostra e é por isso que você tem que entender exatamente de contas patrimoniais. Então esse é apenas o nosso primeiro passo que a gente viu aqui em contas patrimoniais e eu precisei fazer toda essa explicação para você entender. E aí, mais uma vez eu vou te dizer, com certeza você agora já está pensando assim, olha, eu não consigo debitar por causa que eu não sabia de todos esses conceitos aqui que você aprendeu. E agora nós iremos trabalhar o nosso segundo passo, que são as contas de resultado. O que é conta de resultado? Contas de receita, despesa e custo. É exatamente isso que eu vou te explicar agora, a partir de agora, no nosso segundo passo. Bom, o segundo passo, que são as nossas contas de resultado, ele é formado pela receita, pelo custo e pela despesa. E é muito comum as pessoas confundirem custo com despesa. Isso acontece porque falta você fazer uma única pergunta. Se você souber fazer a pergunta correta, a pergunta certa, você não vai confundir mais custo com despesa. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Mas primeiro, vamos aqui então para a nossa parte da nossa receita, para você entender o que é essa receita então. Bom, receita, ela é nada mais, nada menos, né, do que a venda, vamos colocar aqui, a venda de bens e serviços. E essas vendas de bens e serviços, pode ser que seja pela produção de um produto. Vou colocar aqui embaixo, aqui fica mais fácil. Vou colocar assim, ó. São vendas de bens e serviços. E aí a gente tem então vendas, né, caso seja uma empresa que produz alguma coisa, tem a empresa que comercializa e tem a empresa que comercializa e tem a empresa que presta serviço. Esses são os tipos de receitas mais comuns. Então,
pega uma fábrica e aquele produto que aquela fábrica produz, a venda dessa produção é uma receita. Se você pegar, vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver, não tem nenhuma caneta aqui por perto, tá? Aqui, ó, um negocinho aqui onde eu coloco o celular para fazer a gravação. Tem a fábrica que faz esse produto aqui. Então, quando ela fabrica ele, ela vende, ela tem uma receita ali, ela está vendendo. Então, receita é o mesmo que venda. E aí tem uma outra empresa que compra esse produto aqui já pronto para poder revender. Então, ela está comercializando. Então, a venda desse produto no comércio é uma receita. E tem aquela empresa que é a intermediária, que está entre as duas, que é vamos dar um exemplo de uma transportadora. A fábrica produz, ela terceiriza para uma transportadora que leva esse produto até o comércio local, até uma outra loja que vai ser vendido esse produto aqui. Então essa transportadora, ela vai cobrar o frete e o valor desse frete é uma receita para a transportadora. Então aqui a gente tem 3 tipos de receita. E além dessas receitas, é muito comum também existirem essas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu escrever aqui, a gente tem receitas de juros. A gente tem receitas, vou colocar aqui aluguéis ativos. Aluguéis ativos. E o mais comum também é descontos obtidos. Esses aqui também são tipos de receitas. Na verdade, não é receita de juros. Fica melhor chamar de juros. É chamado de juros ativos. Juros ativos. Isso aqui também é receita, ok? O que é um juro ativo? É quando a empresa recebe juros. Nossa, escrevendo errado aqui, hein? Juro ativo é quando a empresa recebe juros. Digamos que a empresa ela vendeu a prazo e aí na hora do cliente vir na loja pagar, ele pagou atrasado e é muito comum cobrar juros e multa. Então o que você vai fazer? Você vai contabilizar a entrada desse boleto dando baixa lá na conta duplicatas a receber, e aí esse juro é chamado de receita. Você contabiliza ele como uma receita. Então todo juro você tem que contabilizar como receita quando a empresa ela recebe juros, ok? E aluguéis ativos é quando a empresa recebe aluguéis. Pode ser que a empresa alugue uma máquina, a empresa alugue um prédio, a empresa alugue um veículo. Então, quando ela recebe, é chamado de aluguéis ativos, ele é uma receita. Então, você não vai registrar tudo junto numa conta só, contabilizar só como receita de venda. A gente tem que separar na contabilidade, justamente porque o objetivo das demonstrações contábeis é exatamente mostrar onde está o custo, onde está a despesa, onde está a receita de uma determinada empresa. E a gente tem que fazer a separação para a gente saber da onde está vindo as fontes de receita da empresa. Se é só de venda ou é outros tipos de receita que a empresa também tem. Então por isso que a gente tem que especificar os nomes das contas, da onde está vindo a receita da empresa, ok? Então quando a empresa recebe aluguéis de qualquer tipo de aluguel que ela tem, é chamado de aluguéis ativos. E os descontos obtidos é quando a empresa ganha desconto. Olha só que legal. Eu quase não vejo os contadores registrarem isso daqui. Mas na contabilidade é considerado uma receita, descontos obtidos. É quando a empresa tem um boleto para pagar, tem uma conta para pagar, e aí você vai lá e paga em dia e ganha um desconto. Então aquele valor do desconto você registra como receita para a empresa nessa conta chamada descontos obtidos. Existe uma conta aqui no elenco de contas, ó. Vou mostrar aqui para vocês no nosso elenco de contas. Tá bem aqui embaixo, aqui na parte de receita, ó. Aqui, ó, tem outros tipos de receita a mais, ó. Você tem que fazer a separação
na hora de fazer os lançamentos contábeis, veja só que aqui dá até para a gente separar venda à vista de venda a prazo. Assim, na hora de você apresentar o relatório financeiro para o seu cliente, ele vai saber exatamente o total de vendas à vista que ele fez no mês, de vendas a prazo que ele fez no mês. Você pode separar aqui. No caso, isso aqui que é vendas de produto, é para a fábrica. Então, esse elenco de contas aqui ele é bem completo. Então, ele visa que você vai estar trabalhando com vários tipos de empresa. E óbvio que você não vai usar todas as contas aqui. Então, você vai selecionar a conta na qual vai fazer mais sentido para a empresa que você vai estar trabalhando. Então, se a minha empresa é uma indústria, eu vou selecionar essa conta aqui para ela. Vendas de produto à vista ou a prazo. Se for empresas que vendem mercadoria, eu seleciono aqui, mercadoria à vista ou a prazo. E se for serviço, eu seleciono uma dessas duas aqui, serviço à vista ou serviço a prazo. Ó, aqui ó, tem os descontos, receitas financeiras, ó, é quando a empresa ela tem conta no banco e ele rende juro. E aí aquele valor do juro você considera ele como receita financeira, é também um tipo de receita. Tá aqui ó, os descontos obtidos, também é um tipo de receita. Rendimento de aplicações financeiras, os juros ativos, tem dividendos, lucros distribuídos. O que é dividendos? Caso a empresa faça investimento na bolsa de valores, ela compra ações de empresas, então o lucro que ela ganha, os dividendos que ela ganha, você registra nessa conta aqui, dividendos distribuídos ou lucros distribuídos, ok? Então esses aqui são os vários tipos de receita que existem na contabilidade, é importante que você faça a separação corretamente, ok? Então essas são as nossas contas de resultado. Bom, agora o custo. Bom, o custo ele é todo o gasto ocorrido na produção, na comercialização ou prestação de um serviço, ok? É só você fazer a seguinte pergunta: esse gasto que eu vou lançar aqui, ele faz parte da produção? Se sim, custo. Ele faz parte da comercialização de um produto? Se sim, ele é um custo. Ele faz parte de uma prestação de serviço? Se sim, ele é custo. Só você fazer essa pergunta que aí você vai fazer a classificação correta automaticamente. Bom, vou novamente pegar aqui o tripé como exemplo. Então, digamos que nós temos a fábrica que fez esse tripé. Então, tudo aquilo que foi gasto para fabricar esse tripé é um custo. Ó. Cada pecinha que tem aqui, cada coisinha que tem aqui ó, é matéria-prima. Então, tudo o gasto é um custo. Ah, Anderson, então tudo que está alocado na produção é um custo? Sim. Inclusive a mão de obra dos funcionários que fizeram esse tripé. Então, tudo que tiver lá dentro da fábrica é um custo. Manutenção das máquinas e equipamentos é um custo. Salário dos funcionários que trabalham na fábrica é um custo. Assim como todos os direitos trabalhistas desses funcionários é um custo. Despesa com manutenção é um custo. Peças de reposição é um custo. Então, tudo aquilo que está na produção é um custo. É só você fazer essa pergunta na hora de fazer um lançamento. Esse gasto aqui está envolvido na produção? Se a sua resposta for sim, você lança como custo. E na comercialização, a mesma coisa. A empresa vai lá e comprar esse tripé já montadinho do jeito que está aqui e vai revender. Então, digamos que ela pagou R$5 nesse tripé para revender. Então, esse valor que ela já pagou, que é o preço de compra, já é um custo. Além, é claro, de tudo aquilo que está embutido aqui. Por exemplo, se a empresa pagou frete para poder trazer esse produto até a loja, ele é um custo. Salário dos vendedores é um custo, comissão dos vendedores é um custo. Então, tudo que está alocado à comercialização, envolve a comercialização, ele é um custo. A mesma forma é a empresa de transporte. A transportadora vai transportar esse tripé aqui até a loja. Então, o gasto com combustível vai ser um custo, o salário do motorista vai ser um custo, o gasto lá de manutenção desse caminhão durante a estrada vai ser um custo. Por quê? Porque ele está envolvido na prestação de um serviço, ok? Então, tudo que está envolvido na produção, comercialização ou prestação de um serviço, esse gasto, no caso, vai ser um custo. E se a gente olhar aqui no nosso elenco de contas, você olhar aqui no nosso elenco de contas, olha a variedade de custo que existe. Ó. No caso de produtos, matéria-prima, matéria secundária, uma embalagem, fretes, combustível. Aí vem custo de mão de obra. Olha só, tudo isso aqui é custo de mão de obra. Ó.
salários, férias, 13º, rescisão, bolsa estágio, hora extra, INSS, FGTS, vale transporte, tudo que está aqui no custo, ó. Aí tem outros custos, outros serviços, apuração, no caso aqui de empresas que vendem mercadorias, tem também a compra, a própria compra de mercadoria para revenda já é um custo, os fretes, os impostos aqui, a apuração de estoque, no caso aqui dos serviços prestados, ó, tem o material, aqui a mesma coisa, os custos com o pessoal. Então aqui você já tem uma ideia do que é custo. Aí tem agora aqui vem a parte de despesa, é onde eu vou comentar aqui agora com vocês. Bom, então a despesa ele é um gasto, deixa eu colocar aqui, não é envolvido. Deixa eu apagar isso aqui. A despesa ele vai ser um gasto que ele vai estar relacionado à estrutura administrativa da empresa. Ele é um gasto que está relacionado à estrutura administrativa da empresa. Então tudo aquilo que não tiver envolvido na produção, comercialização, prestação de serviço vai ser uma despesa. Então ele está envolvido na estrutura administrativa da empresa. Todos os exemplos que eu passei para você, tanto na fábrica, quanto no comércio, quanto na prestação de serviço, todos esses setores dessas empresas possuem lá a parte de escritório. Então toda aquela parte de escritório, tanto de funcionário, por exemplo, o setor de RH, o setor financeiro, o setor material de escritório, o cafezinho que é servido para o cliente, tudo aquilo que está envolvido na continuação do negócio, na estrutura administrativa da empresa, como por exemplo, salário dos gerentes, o prolabório dos donos da empresa, isso tudo é uma despesa, ok? Então veja só, olhando aqui no nosso elenco de contas, ó, temos as despesas operacionais, as despesas com vendas. Aqui é onde vai ficar, no caso das empresas de comércio, aqui todas as empresas, tanto a de produção, comércio e prestação de serviço, pessoal que trabalha na área de venda vai ser despesa, o salário deles, tudinho, ó, férias, décimo, comissões, descontos, os INSS, os encargos. O setor administrativo também é a mesma coisa. O que é esse setor administrativo? Seria lá os gerentes também, o pessoal que trabalha na gerência da empresa. Aqui, ó, despesa com alimentação, despesas médicas, despesas com treinamento, vale transporte, tudo isso é uma despesa, ó. Ainda tem as despesas gerais. Olha só, as despesas gerais, despesas com prolabore, despesa com água, energia elétrica, telefone. Veja só, se essa energia elétrica ela for a energia da fábrica, ela também é um custo, tá? Aí ela vai estar lá em cima na parte de custo. Essa parte de despesa da energia elétrica pode ser a energia, por exemplo, do escritório. É muito comum as empresas fazerem essa separação. Ou ela coloca padrão diferente, padrão de energia diferente, né? O relógio lá, um para cada um. Ou você faz um rateio, que a gente fala, né? Que é dividir a energia elétrica, aquele valor que vem na conta de luz, separar o da fábrica e separar o do escritório. Aí você joga o do escritório como despesa e da energia elétrica lá da fábrica como custo. Da mesma forma que os outros que tiver aqui, pode ser que também entrem de alguma forma lá como custo também. Então é só você sempre fazer aquela pergunta: esse gasto ele é referente à minha produção? Se sim, custo é referente à minha comercialização? Ele está envolvido na comercialização? Sua resposta é sim. Custo, ele está envolvido na prestação? Sim, então ele é um custo, ok? Então veja só, despesa com malotes, viagem, condução, despesas com cartórios, manutenção, né, de bens, ó, lubrificantes aqui, veículos e por aí vai. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Despesa financeira, juros, comissões, IOF, juros passivos. Juros passivos é quando a empresa paga juros e acessórios, perdas em aplicações financeiras, despesas tributárias. Tem aqui despesas não operacionais, impostos, licenças e por aí vai. Bom, vocês já entenderam exatamente, então tenho certeza que vocês já entenderam o conceito de despesa e de custo. Beleza? Então essa foi o nosso passo 2. Então até agora a gente já viu
tudo sobre contas patrimoniais, você também viu tudo sobre contas de resultado, que é o passo 1 e o passo 2, para você poder debitar e creditar como um contador profissional, ok? Então até a próxima aula, e na próxima aula nós iremos ver então sobre o terceiro e o quarto passo para você poder conseguir debitar como um contador profissional, falar sobre o método das partidas dobradas e também sobre o princípio da competência, ok? Bom, não deixe de fazer aí o seu comentário, ó. O seu comentário vai ser muito importante para que mais pessoas aí possam saber dessa nossa aula. Seu comentário é uma prova social de que muitas pessoas, assim como você, também têm interesse nesse assunto, nessa aula. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa assim que você ainda não entendeu, você pode escrever aí no comentário a sua dúvida que eu vou estar te respondendo também, ok? Então aguarde no seu e-mail que amanhã você vai receber a segunda aula liberada para você de forma gratuita, para você assistir o nosso passo 3 e o nosso passo 4, para você poder aprender a debitar e creditar como um contador profissional, ok? Então muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a nossa próxima aula.